Bom dia, nono ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre resenha crítica e estaremos corrigindo aí as atividades da apostila, páginas 30 a 34, que estarão abordando, então, exatamente esse gênero textual. Nós vamos aí rever, né, algumas características importantes do gênero textual. Nós já estamos em outro capítulo da apostila. No primeiro momento, o nosso carro-chefe de gênero textual era editorial, e agora, nesse capítulo, nós estamos trabalhando, então, com resenha crítica. Peço que vocês acompanhem todas as explicações, anotem o que for necessário, para que nós possamos, então, estarmos corrigindo a apostila, páginas 30 a 34. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é a característica que esse gênero textual possui. Então, eu gostaria que vocês sinalizassem com a marca-texto, onde diz assim: características da resenha. Resenhas críticas, então reparem que já tem uma palavra aqui importante. Resenhas críticas são textos de opinião, porque se eu vou trabalhar com crítica, incutido nessa situação, eu estarei trazendo opinião. Mas que tipo de opinião essa resenha crítica vai abordar? É opinião, né? Ó, são textos de opinião, então isso aqui é muito importante. Resenhas críticas são textos de opinião ligados ao universo cultural. São publicadas em jornais, revistas, sites e canais especializados. Então, reparem aqui, ó, as fontes de onde esses textos vão aparecer: jornais, revistas, sites e canais especializados. Então, nós temos informações muito importantes aqui, que a resenha crítica é um texto de opinião ligado ao universo cultural. Onde nós vamos encontrar esse tipo de texto? Jornais, revistas, sites e canais especializados. Leitores recorrem a esse texto para conhecer uma opinião profissional a respeito de exposições, livros, filmes e games recém-lançados, e até mesmo sobre o menu de um restaurante novo. Nesse gênero textual, o autor busca justificar sua avaliação dos bens culturais com argumentos claros e eficientes. Várias estratégias podem ser utilizadas no processo. Então, aqui nós temos um resumo do que uma resenha crítica vai abordar. Então, reparem que o universo que vai estar sendo trabalhado nesse texto são coisas ligadas à área cultural. O que poderia ser, então, ligado a esse aspecto cultural? Então, ele trouxe aqui, ó, exposições, livros, filmes, games. Por exemplo, quando um novo filme vai ser lançado, então os autores, né, que trabalham com esse tipo de texto, que fazem críticas em relação a isso, eles vão trazer ali as opiniões, vão falar sobre, né, esse filme, o que eles vão apontar de bom, de ruim, o que esse filme vai trazer de interessante para o espectador. Então, ali eles vão trazer toda a opinião baseado, né, naquilo que eles conhecem, lembrando que são profissionais, então eles estão atuando nessas áreas, então não é qualquer pessoa, né, que vai fazer uma resenha crítica sobre um determinado assunto. Nós teremos a opinião de um profissional ligado a uma dessas áreas culturais aqui. Diante disso, nós temos aqui, ó, uma resenha crítica desse filme, que inclusive passou, se não me engano, semana passada na Globo, página 30, é um filme bem conhecido, e é um tema que até hoje, né, são feitos vários estudos aí, se já houve vida em Marte, se há possibilidade de, no futuro, né, tem aí um projeto de enviarem humanos para lá. Então, nós temos um brasileiro aí que está à frente de um grande projeto, né, de acho que um drone, se não me engano, ele mandou para lá, junto com uma pesquisa muito bem elaborada junto à NASA, onde eles estão fazendo uma série de pesquisas para verificar, né, se realmente houve vida lá em algum momento e se no futuro isso será possível. Então, nós temos aqui, ó, a divulgação do filme Perdido em Marte, lançado em 2015. Identifique algumas das informações técnicas presentes no texto. São elementos aqui que nós já conhecemos, já trabalhamos, inclusive já fizemos isso lá no início do ano com os anúncios institucionais, informações básicas que uma peça publicitária precisa ter. A chamada, nunca desistas, reparem que, né, ela é destacada aqui também, o nome do diretor, estrela do elenco, que é o principal ator, o título, né,
Perdido em Marte, data da estreia, foi dia 1º de outubro daquele ano. Então, essas daqui são as informações importantes, técnicas, relacionadas a essa peça publicitária. Então, nós temos chamada, o nome do diretor, a estrela do elenco, o título, data de estreia. Qual é a justificativa possível para a divulgação apenas dos nomes Ridley Scott e Matt Damon? Primeiro, eles já são famosos, por trabalhos anteriores no cinema. Então, por isso que foi enfatizado isso daí também, por serem referência. Assim, seus nomes funcionam como chamariz e permitem ao público inferir características do filme. Ou seja, são aqueles recursos, que vão chamar a atenção do leitor. O objetivo da peça publicitária, ela é exatamente focar essa atenção do leitor, trazendo a ele, então, algo que o prenda à leitura, que provoque essa vontade de ler. Então, o formato desse cartaz na horizontal possibilita a presença. Podem ver que tem poucas palavras aqui, poucas informações, apenas o que o leitor precisa saber, que é o essencial, e como aqui o nome do ator principal, o nome do diretor, do filme. Então, reparem que nessa peça aqui, evidencia-se muito o rosto do personagem principal, justamente para chamar a atenção, que é um ator muito conhecido, já fez grandes filmes, e nessa produção também ele está vindo como destaque. Tudo isso com que objetivo? Chamar a atenção do leitor para essa peça publicitária. Então, aqui vocês já enumeraram as principais informações técnicas presentes na peça, e aqui ele pergunta, por que a divulgação apenas desses dois nomes? E aqui ele justifica, porque já são famosos, em trabalhos anteriores no cinema. Então, tudo isso que foi colocado aqui, o objetivo é chamar a atenção do leitor. As principais características do filme. Lembrando que a peça publicitária está divulgando um filme, tá? Porque peça publicitária, ela pode trabalhar na área cultural com outras situações. Por exemplo, nós poderíamos ter feito aqui a peça publicitária de uma exposição, por exemplo, do lançamento de um filme, que é exatamente o que a resenha crítica aborda. São aspectos ligados à área cultural, mas podem ser ligados a um livro, um lançamento de um livro. Aqui estamos analisando o lançamento de um filme, que estreou naquela época, no dia 1º de outubro de 2015, ok? Depois, nós temos aqui qual é a provável narrativa apresentada no filme. Escreva sua hipótese e mencione os elementos do cartaz que fundamentam sua dedução. É uma resposta pessoal, porém é o seguinte, nós temos um direcionamento aí para construirmos essa resposta. Então, vocês precisam estar atentos àquilo que vocês viram para elaborarem a hipótese de vocês. Aqui ele colocou como pessoal, mas traz algumas orientações do tipo. Caso algum aluno não conheça o filme, imagino que não seja o caso de vocês, aqui ele pediu para ler a resposta em voz alta, como estamos em outro contexto agora, ele pergunta se você considerou tanto a imagem, que é um local inóspito e a figura de um astronauta, quanto o texto escrito, o título do filme, que faz menção ao planeta Marte e a frase "Nunca desistas". Quem assistiu o filme sabe, que ele e mais uma equipe foram para Marte fazer um trabalho e acabou que a equipe, aconteceu um incidente no local e ele acabou ficando e os outros voltaram para a Terra e essa equipe que retornou tinha em mente a certeza de que ele havia morrido, nessa situação que aconteceu lá. E aí, o Nunca Desistas foi que durante o tempo todinho que ele ficou em Marte sozinho, ele fez de tudo para sobreviver. Até que depois, ele conseguiu contato com a Terra, e aí houve todo aquele processo de resgate, conseguiram tirá-lo de lá, situações, gente, nós sabemos que não são tão reais assim, impossíveis, porém, é a temática do filme. Então, quem assistiu sabe o que aconteceu lá dentro do contexto. Então, por isso, a frase "Nunca desistas", por causa da situação vivida por esse personagem dentro do contexto. Outra coisa, aqui foi onde eu ampliei lá no primeiro slide, na página 31, é onde eu gostaria que vocês passassem o marca-texto aqui, nesse quadrinho das características da resenha.
Foi o primeiro slide que eu coloquei para vocês. Então, ó, vamos retomar essa característica principal. Ó. São textos de opinião ligados ao universo cultural. São publicados em jornais, revistas, sites e canais especializados. Leitores recorrem a esse texto para conhecer uma opinião profissional a respeito de exposições, livros, filmes e games recém-lançados e até mesmo sobre o menu de um restaurante novo. Então, nós temos aí vários profissionais especializados nessa parte cultural, lembrando que ela foi fragmentada aqui, e aí ele vai trazer, então, uma opinião ligada a uma dessas áreas. Nesse gênero textual, o autor busca justificar sua avaliação dos bens culturais com argumentos claros e eficientes. Várias estratégias podem ser utilizadas no processo. Então, vocês sinalizem isso aqui que é importante, que numa próxima atividade nós estaremos, então, analisando a resenha. Na atividade que vocês estão cumprindo até hoje, o nosso gênero textual é editorial. E aqui nós temos, então, a resenha crítica do filme escrita pela jornalista Nina Filho para a revista Época e confira sua dedução, se a sua dedução estava correta. Então, aqui, ó, ela trouxe dentro do texto, baseado, né, no lado profissional que ela tem, ela trouxe uma opinião sobre o filme. Então, dentro do texto, ela traz uma série de situações que ela leva, então, ao leitor a conhecer, né, essa opinião sobre esse filme. Perdido em Marte, a ciência é boa, mas o cientista youtuber é melhor. Em Perdido em Marte, um astronauta criativo e engraçado grava vídeos de si mesmo, que fariam sucesso na rede. Então, vocês reparem aqui que nós já temos dentro do título e da legenda, que é o subtítulo, uma comparação, né? Tanto que ela traz a palavra YouTube. Lá dentro do filme, isso não tem nada a ver com o YouTube, mas ela faz uma ponte aí, já trazendo, então, lembrando que é uma crítica, é uma opinião construída, então ela vai trazer esses aspectos aí. Complete a tabela de acordo com as informações presentes no texto. Então, nós temos uma série de situações. Obra resenhada, diretor, data de estreia do filme, principal nome do elenco. Ó, reparem que aqui nós temos algumas informações, vocês vão colocando. Ó, obra resenhada, filme Perdido em Marte. Professora, eu só coloquei Perdido em Marte. Coloca que é filme, e se você coloca só Perdido em Marte, nós não sabemos que obra cultural é essa que está sendo analisada. Esse nome aqui, que nós avaliamos lá na peça publicitária, é do diretor. Data de estreia do filme, 1º de outubro de 2015. Lá no enunciado da primeira atividade, fala-se que o ano foi 2015, e dentro da peça publicitária nós temos a data 1º de outubro. Professora, por que nós temos um algarismo ordinal aqui? Porque não se fala em data, tá, pessoal? Só a partir do 2. Tem muita gente que fala que é dia 1, não existe dia 1, é dia 1º. Aqui nós temos o principal nome do elenco, o protagonista e o autor do livro que inspirou o filme. Então, todas essas informações aqui, elas foram divulgadas, certo? Dentro da resenha. Então, vocês tinham que só analisar o que estava sendo pedido e ir completando a tabela. Confiram se está tudo ok, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É uma atividade fácil, simples de ser respondida. Posso passar para a próxima? Tudo ok até a página 32? Sinalizando todas as atividades com certo. Estou aguardando, então, para quem ainda não conseguiu concluir. Tudo bem, estou esperando. Pessoal, finalizando sempre todas as correções com certo a caneta. Porque aí, já sabemos, já estamos iniciando um novo capítulo da apostila, então, para não ficar nenhuma situação pendente aí. Então, do lado esquerdo e do lado direito, vocês tinham que analisar o que estava sendo pedido para irem completando. Ok? Tudo bem, Eduarda? Conseguiu? Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó, releia o primeiro parágrafo da resenha e responda as perguntas. Quem é o interlocutor do texto? Ou seja, a quem ele se dirige? O leitor da resenha. Por que apareceu resenha aqui? Porque nós estamos especificando qual é o gênero textual estudado. Não precisa colocar resenha crítica, mas se você colocou também não tem problema. Só não pode deixar o leitor, porque aqui nós já estamos evidenciando outro gênero textual.
Qual é a relação entre a situação hipotética e o filme analisado nessa resenha crítica? A situação hipotética reconta o enredo do filme, fazendo o leitor imaginar-se na situação do personagem principal. Qual é essa situação? Ele ficou em Marte sozinho, enquanto o restante da equipe, né, voltou para a Terra devido ao problema que ocorreu. Tanto que a equipe pensou que ele havia falecido. Então, a situação hipotética reconta o enredo do filme, fazendo o leitor imaginar-se na situação do personagem principal. Por que isso acontece, pessoal? Porque quando você escreve um texto, você quer prender a atenção do leitor. Então, você vai usar vários recursos para que isso aconteça. Por isso que um bom livro já te prende desde a primeira página. Como o primeiro parágrafo ajuda a despertar a atenção do leitor, justifique sua resposta. No primeiro parágrafo, nós já vimos aí, que foi estabelecido o diálogo, o uso de você, e por recontar o enredo do filme como se o leitor estivesse inserido nele. Ou seja, te transportou, né, para essa situação do filme, então faz com que você realmente, através da leitura, viaje, né, dentro desse contexto. Então, dentro do primeiro parágrafo, há um diálogo estabelecido, há o uso do pronome você, ou seja, está bem próximo ao leitor, reconta o enredo do filme como se o leitor estivesse lá, participando desse momento. Ok? Então, confiram as respostas de vocês. Mesmo que vocês tenham colocado com outras palavras, não tem problema. Vocês precisam apenas analisar se o sentido da resposta de vocês está de acordo com o gabarito. Posso ir para a próxima? Ok, a letra A, B e C. Todo mundo checando aí? Então, vamos lá. Usando as mesmas estratégias do texto lido, escreva o primeiro parágrafo de uma resenha sobre seu filme preferido. Então, aqui é uma questão pessoal, mas baseado já nas informações que vocês obtiveram em relação ao que é uma resenha crítica, e nós já temos um modelo ali, que foi a resenha de um filme Perdido em Marte. Então, ele pede que você use as mesmas estratégias presentes nesse texto. Escreva o primeiro parágrafo de uma resenha sobre seu filme preferido. Então, aqui você vai colocar o título do filme, que é o seu preferido, e ele te dá aqui o início. Começa a resenha assim: suponha que você seja, e aí você vai dar continuidade aí ao primeiro parágrafo. Lembrando que você tem aí uma sugestão, um modelo do filme que nós estamos analisando. Então, aqui vocês teriam que construir um parágrafo trazendo exatamente essa situação, baseado também no filme que você colocou lá como seu filme preferido. Exercício 6. Uma resenha se constitui também por informações sobre o contexto de produção ou lançamento da obra, as quais podem aguçar a curiosidade do leitor. Releia este trecho extraído do segundo parágrafo do texto. Então, nós temos aqui, algumas informações colocadas, então, nesse trecho. Agora, a história chega aos cinemas com elenco estelar liderado por Matt Damon, direção de Ridley Scott, responsável por outras boas histórias de viagens espaciais e cerebrais, como Alien e Prometheus. Então, reparem que o diretor do filme, ele já construiu, né, ele já dirigiu outros filmes, mais ou menos com essa temática aí, né, de viagens espaciais. Sobre o trecho lido, assinale ou assinale as alternativas corretas. O uso do adjetivo estelar adianta uma opinião positiva da crítica a respeito da atuação do elenco em Perdido em Marte, certo? A referência positiva a filmes anteriores desse diretor ajuda a convencer o leitor de que vale a pena assistir a Perdido em Marte. Também é uma alternativa verdadeira, que é justamente uma estratégia de trazer esse leitor, então, a ler o texto, a se prender, então, naquilo que foi proposto pelo autor. A menção a Alien e Prometheus confunde o leitor que não conhece tais referências e impede a compreensão da resenha. Realmente, isso aqui, ele só quer que vocês assinalem a afirmativa. Não confunde o leitor, pelo contrário, traz mais ali informações sobre o trabalho desse diretor. Então, nós temos aí no exercício 6 a primeira e a segunda alternativas.
ok? Dando continuidade aqui. Reparem aqui que, mais uma vez, no enunciado do exercício, eu gostaria que vocês passassem o marca-texto nessa primeira parte todinha aqui, ó. Resenhas são textos de opinião, logo, por meio de trechos argumentativos, apresentam-se justificativas da avaliação positiva ou negativa da obra. Por quê? Como nós vimos aí, são especialistas na área cultural que estarão elaborando, então, essas resenhas críticas. Isso quer dizer o seguinte: como é um especialista dentro daquela área ali, ele vai trazer a opinião em relação ao assunto trabalhado. Isso não quer dizer que tudo que ele falar será positivo. Isso vai depender daquilo que ele está analisando, qual é a obra em questão. Nós já vimos que pode ser de um livro, nós falamos de uma exposição, estamos vendo aqui no caso do nosso exercício é um filme. Vimos também que até sobre o menu de um restaurante pode ter, então, uma resenha crítica sobre isso. Então, esses especialistas, eles estão atentos a tudo isso. Todos os anos, em março, nós temos lá a premiação, né, do Oscar, ou seja, os melhores filmes, com os melhores atores, uma série de situações são avaliadas para que, né, esses filmes sejam ali, então, colocados através dos críticos como o melhor filme, como a melhor música. Nós temos aí uma série de situações que são avaliadas. As pessoas que fazem essa avaliação, nós temos aqui no Brasil vários, eles começam, né, durante a apresentação do Oscar, eles vão trazendo ali elementos importantes para que o leitor entenda por que aquele filme ou aqueles filmes você vai estar ali analisando e por que eles foram indicados. Nós temos ali, não quer dizer que o mesmo filme vai ganhar tudo o que está sendo colocado. Já aconteceu isso em alguns momentos, né, inclusive marcou o Oscar na época. O Vento Levou, que é uma obra antiga também, levou na época todos os prêmios, tudo que estava sendo avaliado, e nós temos tantas outras obras aí que aconteceram isso. Mas nós temos aí uma série de situações que são avaliadas. Então, essa justificativa, essa avaliação pode ser positiva ou negativa. Depende da visão de quem está analisando. Lembrando, né, que é um texto de opinião. A respeito dos argumentos utilizados no texto, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Trata-se de uma resenha positiva, em que os principais argumentos já estão anunciados no título. Perdido em Marte, a ciência é boa, mas o youtuber é melhor. Verdadeira. Conforme a crítica, as soluções científicas são abordadas com realismo, fato comprovado pelo depoimento de um especialista da NASA, também verdadeiro. Segundo a crítica, os méritos da boa recepção do filme são do roteirista e do ator. Aquele reduziu as longas explicações científicas presentes no livro que originou a obra, e este deu simpatia a um astronauta que poderia ser aborrecido. Falso. Lembrando aqui, gente, que muitas obras, muitos filmes são baseados em livros. Quem já viu aí, já leu livros e logo em seguida tiveram filmes sobre isso, nós podemos observar aí que sempre há uma diferença, né, entre o livro e o filme. Nem sempre, né, a íntegra da história que está lá no livro é seguida no filme, ok? Pega-se a ideia central, mas tudo isso depende de quem está dirigindo, como vai ser abordada essa nova temática aí na visão, por exemplo, de um livro para o filme. Então, nós temos aqui um filme que foi baseado em um livro. Então, aqui, né, foram apresentadas algumas informações, né, que foram utilizadas por esse crítico, pedindo que vocês analisassem se era verdadeira ou falsa. Sobre o personagem, sofre muitos reveses, mas volta para contar mais. Felizmente, ele tem mais pique que uma blogueira de maquiagem ao ganhar um batom novo. Então, reparem aqui também, né, que é feita aí uma comparação com essas situações, tanto que fala sobre o youtuber lá no início. Letra A. Que características do personagem são reveladas por meio dessa comparação? Vamos lá, blogueiras de maquiagem se entusiasmam com a possibilidade de relatar aspectos positivos e negativos dos produtos que avaliam.
O astronauta no filme demonstra o mesmo entusiasmo por compartilhar os resultados de suas experiências marcianas. Porque lá no filme, ele vai gravando, né, tudo que ele está vivenciando lá. Inclusive, quem assistiu o filme lembra, né? Que ele faz uma plantação para ver se vai dar certo, porque ele precisava se alimentar também. Então, ó, cabe ao leitor avaliar os argumentos e as informações presentes no texto argumentativo. Então, o leitor vai fazer a análise dele também em relação àquilo que foi apresentado. Em sua opinião, essa comparação é adequada ou pode ser entendida como preconceituosa? E aí cada um vai avaliar o que acha. Se você acha que é sim, você vai explicar por que você acha isso. E se for não, também. Pessoal, não existem respostas sim e não. Todo sim precisa de uma explicação, assim como não também. Então, nós temos aqui uma resenha crítica, com suas principais características, que nós já vimos, que é um texto de opinião, que vai estar abordando, então, aspectos culturais. Reescreva estes fragmentos, substituindo as conjunções grifadas por outras que mantenham a mesma relação de sentido. Vocês já fizeram uma atividade sobre conjunções no livro de atividades, fizeram uma trilha sobre isso, e lembrando que as conjunções, elas trabalham com sentidos. Nós temos as conjunções coordenativas, que são ligadas ao período coordenado, que são orações independentes, e temos as conjunções subordinadas, que estão ligadas ao período por subordinação, que são as orações dependentes uma da outra. Eles deixam você para trás, presumindo o pior. No entanto, você não morreu. A primeira parte se mantém a mesma, eles deixam você para trás, presumindo o pior. No lugar de no entanto, poderia ser contudo, entretanto, porém, você não morreu. Qualquer uma delas cabe aqui no contexto. Peço que, se você usou uma dessas três, acrescente as outras duas aqui no final, entre parênteses. Porque se for uma questão objetiva, por exemplo, você sabe que teria mais de uma possibilidade de resposta. Então, no entanto, pode ser substituído por uma conjunção. Contudo, entretanto e porém. Professora, poderia se colocar mais? Sim, poderia colocar todavia também. Letra B. Sofre muitos reveses, mas volta para contar mais. Sofre muitos reveses, porém, no entanto e todavia, volta para contar mais. Aqui, ó, mais três situações que vocês podem colocar no lugar de mas. A primeira, contudo, entretanto, porém. Embaixo, porém, no entanto e todavia. Completem com as outras alternativas que vocês não utilizaram. Reparem que é uma questão também discursiva, por isso que ele apresenta mais de uma resposta. Une o período utilizando uma conjunção que garanta o sentido solicitado entre parênteses. Causalidade lembra o quê? Causa. Então, eu vou ter que utilizar, então, uma conjunção que traga, então, esse sentido para o contexto. Ele passou a publicar os capítulos no blog, a história foi rejeitada por editores. Então, eu vou unir esses períodos aí, utilizando uma conjunção que traga essa ideia de causa. Ele passou a publicar os capítulos no blog, vírgula. Nós vamos tirar o ponto, porque, já que, visto que, a história foi rejeitada por editores. Esse porquê é junto e sem acento, tá? Então, acrescentem as outras alternativas que foram apresentadas aqui também. Pode colocar lá no final, entre parênteses. Porque, já que, visto que. Acredito que a maioria de vocês deva ter usado porquê. Se, por acaso, você o escreveu separado ou colocou acento, está errado, tá? Nós temos 4 porquês aí e cada um deles tem uma finalidade. Então, esse porquê que trabalha com a ideia de causa, ele é escrito junto e sem acento. Completem com todas as alternativas, tá, pessoal? Para não ficar nenhum problema aqui, ó. Caso você tenha que completar com mais de uma conjunção ou marcar alguma alternativa que te apresente mais de uma também. Posso dar continuidade aqui? Ok? A página 34, exercício 9 e o exercício 10. Então, com isso, pessoal, nós encerramos a nossa correção de hoje, das páginas 30 a 34 da nossa apostila.
corrijam tudo, sinalizem com certo, tá bom? Para que vocês não tenham nenhum problema em relação às correções.